Você já percebeu como algumas pessoas parecem sempre observar cada movimento seu, cada conquista sua, como se estivessem esperando por um deslize? Aquele tipo de olhar que pesa, que incomoda e que faz você se perguntar: por que será que essa pessoa parece nutrir tanta raiva silenciosa? Ou até prazer pelo meu erro? Hoje, vamos explorar exatamente isso. O comportamento que toda pessoa invejosa acaba revelando, mesmo sem perceber. Vamos analisar juntos os sinais que passam despercebidos no dia a dia. Aqueles pequenos gestos, palavras e atitudes que denunciam uma inveja genuína. E, o mais importante, como você pode identificar isso sem se deixar abalar, mantendo sua postura, seus limites e sua energia intacta. Ao longo do vídeo, você vai descobrir tanto os padrões psicológicos por trás da inveja quanto estratégias práticas para lidar com esse tipo de comportamento de forma racional e segura. Fique comigo até o final, porque o que vamos revelar não é apenas para observar os outros, mas para proteger sua mente, entender suas relações e transformar a maneira como você lida com pessoas tóxicas, evitando que a inveja alheia impacte sua vida. Prepare-se para enxergar sinais que todos nós já vimos, mas raramente conseguimos interpretar corretamente. E para compreender de uma vez por todas como a inveja silenciosa se manifesta de forma quase inevitável no comportamento humano, você vai perceber que muitas vezes o que parecia um detalhe irrelevante é, na verdade, um reflexo claro daquilo que essa pessoa realmente sente por você. Sabe aquele momento em que alguém te cumprimenta com um sorriso, mas algo ali parece estranho? Estranho, como se a gentileza fosse só fachada e por trás daquele sorriso houvesse uma pequena faísca de ressentimento ou comparação silenciosa. É exatamente nisso que mora o comportamento que estamos tentando entender. Os sinais sutis da inveja que todos nós já sentimos, mas quase nunca percebemos claramente. Imagine um colega de trabalho que sempre tem uma palavra pronta para elogiar, mas o tom deixa um eco de ironia. Ou um amigo que, ao saber de uma conquista sua, de repente muda de assunto rápido, como se tivesse tentado engolir o próprio incômodo. Esses detalhes são pequenos, quase imperceptíveis, mas carregam uma carga enorme de informação sobre a mente de quem os exibe. É como se a pessoa estivesse em um jogo silencioso de comparação, medindo cada passo seu com uma régua que só ela possui, tentando, inconscientemente, equilibrar suas próprias frustrações com o sucesso que vê em você. E não é só em grandes acontecimentos que isso aparece. Na vida cotidiana, a inveja se manifesta em situações que passam despercebidas. Aquele colega que sempre interrompe suas histórias com "mas eu também", ou a amiga que sorri, mas o olhar não acompanha, como se dissesse algo que a boca não ousa revelar. Até mesmo nas redes sociais, você já percebeu alguém que curte suas fotos, mas com uma lentidão, um cuidado estranho, quase calculado. É como se cada curtida ou comentário tivesse que carregar um pequeno julgamento velado. A mente humana funciona de forma curiosa. Muitas vezes, a inveja não precisa de palavras para se mostrar. Ela se infiltra nos gestos, no ritmo da voz, no jeito de observar. E é exatamente aí que mora o perigo de não perceber. O interessante é que, quando começamos a enxergar esses sinais, percebemos padrões universais. Não é apenas uma pessoa sendo maldosa ou estranha, é a natureza humana se manifestando de forma silenciosa, cada olhar demorando mais do que deveria, cada elogio que soa forçado, cada comentário que parece inocente, mas carrega um peso. Tudo isso revela um mecanismo psicológico que atua mesmo quando a pessoa nem percebe que está agindo assim. E o mais fascinante é que, ao observar esses padrões, você não apenas entende melhor o outro, mas também começa a perceber como essas situações afetam você, sua confiança, sua percepção de relacionamentos, a forma como você interage socialmente. Já parou para perceber como algumas pessoas parecem viver em uma batalha silenciosa, medindo cada detalhe da sua vida contra a própria? É como se cada conquista sua fosse um espelho desconfortável, refletindo tudo o que elas sentem que lhes falta. A comparação não é algo planejado ou consciente. Muitas vezes acontece de forma quase automática, como uma engrenagem interna que gira sem pedir licença.
Sabe aquele amigo que comenta sobre suas férias ou seu trabalho e, sem perceber, solta algo que soa como você teve sorte? Ou, mas eu faria melhor? Esse tipo de reação é como um termômetro emocional. Indica que, por trás do sorriso ou da frase casual, existe um desconforto profundo. No cotidiano, essas situações surgem em todos os lugares, no grupo de amigos, na família, no trabalho, até mesmo nas redes sociais, e nem sempre é óbvio. Mas se você observar com atenção, vai notar padrões sutis, como interrupções constantes, respostas rápidas, que diminuem o seu momento, ou aquele silêncio que pesa quando você compartilha algo importante. O mais curioso é que essa comparação silenciosa funciona como um reflexo de inseguranças que todos carregamos, mas que nem sempre admitimos. Aquela pessoa que parece sempre questionar suas decisões ou medir cada passo seu, está, na verdade, tentando equilibrar suas próprias frustrações. É como se a mente estivesse sussurrando: se eu não tenho, pelo menos você também não pode desfrutar completamente, sem que eu sinta algo a mais. E é justamente aí que mora o impacto real no dia a dia. Você começa a sentir a tensão, mesmo sem palavras explícitas. Um peso invisível que altera a forma como você interage, como se cada gesto seu precisasse ser calculado para não gerar desconforto ou provocação. E é nesse ponto que começamos a enxergar a psicologia por trás do comportamento humano de forma clara. Quando alguém mede sua vida contra a sua, está entregando um mapa da própria mente, revelando desejos, frustrações e padrões que muitas vezes nem percebe. Isso não é sobre maldade, é sobre como o cérebro reage a comparações sociais e a percepção de escassez menos emocional, profissional ou afetiva. Cada olhar, cada comentário, cada pequeno gesto é um sinal, um código quase secreto que revela como a inveja silenciosa opera no cotidiano. E quando conseguimos identificar esses sinais, não só entendemos melhor o outro, mas também começamos a perceber como nossa própria energia e emoções são afetadas, abrindo espaço para o próximo insight sobre como essa inveja se transforma em comportamento tangível, mesmo sem que ninguém diga uma palavra. E então, chegamos a um ponto que muitos não percebem. A inveja, mesmo quando silenciosa, não fica só na mente. Ela se traduz em ações, gestos e pequenas atitudes que podem mexer com quem está à volta sem ninguém perceber. É aquela amiga que demora a responder suas mensagens, como se estivesse calculando cada palavra antes de te escrever. Ou o colega de trabalho que elogia seu projeto, mas o faz com um sorriso que parece pesado demais. Quase um sinto inveja, mas finjo alegria. A mente humana é curiosa quando alguém deseja algo que você possui. Mesmo que inconscientemente, essa emoção acaba se manifestando em comportamentos sutis, quase imperceptíveis, que afetam relacionamentos e interações sociais de maneira silenciosa, mas constante. É como uma sombra que se move de forma discreta, sempre presente e que só quem observa de perto consegue notar no dia a dia. Esses sinais aparecem de formas que parecem banais, mas carregam peso. Pode ser uma crítica disfarçada de conselho, uma risada que chega um segundo atrasada, ou até o esquecimento proposital de incluir você em algum momento importante. Tudo isso cria pequenas fissuras na confiança, mesmo sem que nada seja dito de forma direta. E o mais interessante é perceber que essas atitudes não são necessariamente maldade consciente, mas reflexos de uma mente tentando lidar com frustrações internas e comparações que a pessoa nem percebe estar fazendo. Quando entendemos isso, conseguimos enxergar padrões. Cada olhar que se demora, cada elogio que soa falso, cada comentário aparentemente inocente. São pistas do que se passa por trás da máscara social que todos usamos. E aí vem a parte mais fascinante. Observar esses comportamentos nos dá um mapa do inconsciente humano, uma espécie de manual não escrito sobre como a inveja silenciosa se infiltra em relações, amizades e ambientes profissionais. Quanto mais atento você se torna a esses sinais, mais consegue proteger sua energia. Perceber quando alguém tenta minar sua confiança e até aprender a interpretar o que essas atitudes dizem sobre a própria pessoa.
não sobre você. É como se cada gesto, cada palavra, fosse uma pista para entender o que está acontecendo por dentro da mente alheia. E ao notar isso, você se prepara para o próximo passo, onde vamos mergulhar em como esses sinais podem se intensificar e moldar comportamentos ainda mais complexos no cotidiano, revelando ainda mais da psicologia humana que muita gente passa a vida inteira sem enxergar. Você já percebeu como algumas pessoas observam cada passo seu, cada conquista sua, como se estivessem esperando por um deslize? Aquela sensação de que o sorriso não é totalmente sincero, ou que o elogio carrega um peso invisível. É exatamente aí que mora o comportamento que toda pessoa invejosa acaba revelando, mesmo sem perceber. Ao longo do vídeo, vimos que esses sinais não aparecem só em palavras, mas em gestos, olhares, pausas e pequenas atitudes do cotidiano. Desde a demora em responder mensagens, até comentários que parecem inocentes, mas carregam uma tensão silenciosa. Cada detalhe revela padrões universais da mente humana. Comparações constantes, desejos silenciosos e frustrações internas que involuntariamente se manifestam em ações que afetam quem está à volta. Percebemos também que a comparação silenciosa está sempre presente. Aquele colega que mede seu sucesso com a própria régua, a amiga que tenta diminuir suas conquistas com ironia ou indiferença. Cada gesto é um reflexo do que a pessoa sente por dentro. E mesmo sem intenção consciente, esses sinais podem mexer com sua confiança, gerar desconforto e influenciar suas interações. Reconhecer esses padrões é mais do que notar comportamento alheio. É entender a psicologia por trás da inveja, enxergar como a mente humana reage ao que deseja, mas não possui, e começar a interpretar o mundo ao seu redor com clareza. No final, a grande lição é que a inveja, por mais silenciosa que seja, sempre se revela menos, e quanto mais você observa, mais entende a dinâmica humana que muitas vezes passa despercebida. Mas mais importante ainda, entender esses sinais não é sobre julgar o outro, é sobre proteger sua energia, compreender relações e escolher onde investir atenção e confiança. Porque, no fim das contas, o que realmente importa é manter sua mente livre de comparações alheias e viver sem deixar que a inveja dos outros defina o seu valor. A inveja se revela, sempre, mas sua vida, suas escolhas e sua felicidade não precisam ser reféns do que os outros sentem. Olhe, entenda e siga em frente com clareza. Quem se conhece e valoriza a própria jornada jamais será derrubado pelos sentimentos alheios. Se você se identificou com os sinais que mostramos aqui hoje, não deixe de deixar o seu like para apoiar o canal e mostrar que esse conteúdo realmente faz sentido no seu dia a dia. Aproveita e se inscreve para não perder os próximos vídeos, porque ainda temos muito para desvendar sobre comportamento humano, hábitos, relacionamentos e como lidar com situações do cotidiano que mexem com a gente. Quero saber de você. Qual desses comportamentos você já percebeu em alguém próximo ou até em você mesmo? Comenta aqui embaixo. Vou adorar ler cada experiência e trazer ainda mais reflexões nos próximos vídeos. Se você quer continuar mergulhando nesse universo, clica aqui no card para conferir outro vídeo que explora sinais de manipulação emocional e não deixe de visitar a playlist completa de comportamento humano, onde cada vídeo te ajuda a entender melhor você e quem está à sua volta. Vamos juntos decodificar a mente humana, aprender a lidar com pessoas difíceis e fortalecer nosso próprio equilíbrio emocional.